Como que os gatos adquirem essa doença? Como que os gatos adquirem essa doença? Tá? Os gatos, eles pegam a toxoplasmose por caça, de gatos que caçam passarinho, que caçam rato, que gostam de comer, que comem, tá? Eles não adianta só matar, eles têm que comer esses bichos e os bichos têm que estar contaminados. Gato que a pessoa dá carne crua de procedência duvidosa, por exemplo, você vai no mercado e compra uma carne, é muito mais difícil dessa carne ter o toxoplasma, porque ela é uma carne de açougue, de procedência certa e tal, eles têm controle ambiental lá onde tem esses animais. Mas uma carne de procedência duvidosa você não sabe, então nunca dê carne crua pro seu gato. Então é aquilo que eu falei, o gato ele só transmite a toxoplasmose uma vez na vida se ele entrou em contato, se ele tiver entrado em contato com a doença, que é durante os 15 primeiros dias de contato que ele teve com a doença, tá? Depois disso, ele nunca mais vai transmitir a doença. Por mais que você faça o exame no gato e o gato seja positivo para toxoplasmose, ele não está mais liberando nas fezes, então ele não é mais um risco para você. Depois desses 15 dias, o gato ele é um portador assintomático, ele não tem sintoma de toxoplasmose, ele vive bem, ele não tem sintoma nenhum. O toxoplasma está lá dentro dele, não é liberado porque ele é o hospedeiro final, então ele não sai mais nas fezes, mas também não causa nada para o gato. Um estudo foi feito para saber a quantidade de gatos que possuíam toxoplasma no corpo, tá? Não estou incluindo só aqueles que estavam liberando, aqueles que já tinham há muitos anos já toxoplasma, incluindo gatos de rua. Então foi pego vários gatos de residência, de rua, tá? Errantes, né, que a gente fala, e fizeram exames de toxoplasmose neles. Vamos ver o resultado. Na cidade de Curitiba, 17% dos gatos eram positivos. Isso incluindo os gatos de rua, gente. No Paraná inteiro, 19% dos gatos eram positivos para toxoplasmose. Na cidade de Niterói, 19,5% possuíam o toxoplasma no organismo. E na cidade de São Paulo, alguns estudos variam um pouquinho, mas é de 11 a 23% dos animais, incluindo gatos de rua, possuíam toxoplasma no seu organismo. Isso quer dizer que eles estavam transmitindo? Não. Isso quer dizer que eles já tinham tido contato com o toxoplasma alguma vez na vida deles. Mulheres que estão grávidas ou estão querendo engravidar, no começo da gravidez, toma muito cuidado com carne crua ou mal passada, vegetais, legumes e frutas mal lavados e com casca, principalmente. Tenta descascar tudo que você puder, tá? E quando for mexer na terra, se você quiser mexer com a terra e tal, você vai usar uma máscarazinha, aquelas máscarazinhas que compra em farmácia, tá? Porque no caso você pode estar mexendo na terra, não sei, e acontecer um azar muito grande de ter o toxoplasma ali e você inalar ou acabar ingerindo acidentalmente, tá? Depois você lava muito bem essa mão, tá? Pra você não correr o risco de pegar. E agora vamos falar sobre o seu gato. Você está grávida ou você está pretendendo engravidar e você tem um gato em casa, o que você faz? Gente, as recomendações anteriores de carne, fruta, legume, verdura e terra continuam valendo, tá? O que você tem que fazer com relação ao seu gato na sua casa? O seu gato provavelmente só come ração. Comendo ração desde filhote, ele não tem como ter entrado em contato com o toxoplasma nunca na vida dele. Então, muito provavelmente o seu gato ele é negativo para toxoplasma, então ele não é um risco para você. Digamos que você pegou um gato de rua, que você não sabe o que ele comia antes, ele já veio adulto, ou ele veio filhote, você tem medo e tal. Gente, como eu falei, se ele era de rua e você tem medo de ter pego na rua, se ele pegou na rua, ele só vai liberar esse oocisto por 15 dias. Então se ele já está há mais de 15 dias na sua casa, ele não está mais liberando nada. Isso se ele pegou alguma coisa, tá? Cuidados, mesmo assim, vamos dizer, cuidados gerais que você tem que tomar quando você for lidar com o seu gato, tá? Primeira coisa, se você tiver outra pessoa para limpar a caixinha de areia dele, peça para outra pessoa fazer isso em vez de você, tá bom? Se não tiver outra pessoa, gente, não precisa pirar nada, é tranquilo. Você vai limpar a caixinha de areia todo dia. Só isso, limpar a caixinha todo dia. Por quê? Digamos que por um azar absurdo
o seu gato pegou o toxoplasma enquanto estava morando com você e você está grávida e ele foi e fez cocô lá. Esse cocô dele com o oocisto nos primeiros 15 dias depois de ele ter sido infectado, esse cocôzinho ele tem que ficar de 2 a 5 dias na caixinha de areia para ele se tornar infectável, para ele se tornar perigoso para você. De 2 a 5 dias o cocô tem que ficar parado ali. Se você limpa a caixinha todo dia, você nunca vai ter contato com o oocisto esporulado, que é quem infecta o ser humano. Por quê? Porque com um dia, com algumas horas, você limpou o cocô, por mais que tenha o oocisto lá, ele não te infecta. Ele não tem essa capacidade. Ele precisa ficar no ambiente de 2 a 5 dias para ele adquirir essa capacidade de infectar as pessoas. Fazer carinho no gato, deixar o gato subir na cama, no pelo do gato não tem nada, gente. Não existe isso. Como eu falei, você tinha que ter dado um azar muito grande no seu gato pegar a toxoplasmose bem quando ele está morando com você, dele tá nos 15 dias liberando esse oocisto no ambiente, e você tem que deixar essas fezes no ambiente por mais de 2 dias, de 3 dias, de 2 a 5 dias lá na caixinha sem limpar, para você correr algum risco de, quando você mexer no cocô, você se infectar. Ou seja, é muito difícil. Seu gato não vai te passar toxoplasmose, gente. Fica tranquila. Ou seja, não se previne toxoplasmose eliminando o gato das mulheres grávidas. Porque se o médico não falar para ela, você não pode ingerir carne crua mal passada, você tem que lavar todos os legumes, frutas e verduras muito bem, descascar e cozinhar se for possível. Você não pode mexer na terra sem proteção, sem botar máscara. De preferência, não mexa na terra quando estiver grávida. Você vai continuar pegando toxoplasmose e não é culpa do gato. O gato não tem culpa disso, tá bom? Muito cuidado, gente, com a transmissão cruzada. O que é isso? Por exemplo, você pegou uma tábua, pode ser com carne, com legume, com verdura, serve para todos eles. Você pegou a tábua de carne, de cortar carne ou legume, você colocou o legume cru lá antes de lavar e picou. Ou a carne, você pegou a carne crua e cortou lá antes de você cozinhar. Você foi lá, cozinhou a carne, e na hora que você vai mexer na carne de novo, você coloca essa carne na mesma tábua que você tinha usado com ela crua ou com o legume sem lavar. O que aconteceu? Se caiu algum oocisto ali da carne crua, você pegou a carne cozida e colocou ali em cima, você acabou de contaminar a carne que estava pronta para consumo. Você pegou o oocisto e grudou ele na carne cozida e você vai ingerir ele. Então, gente, aonde a gente prepara o alimento cru, o alimento não lavado, a gente lava muito bem ou usa outra tábua para cortar os alimentos que já estão prontos para consumo. Então, nunca corte a carne crua e a carne assada, por exemplo, cozida na mesma tábua. Senão você vai estar contaminando a sua carne que já estava pronta para consumo, tá bom? Isso é muito importante também. Ofereça ao seu gato somente ração. Não ofereça carne crua, carne moída crua, carne de peixe crua. Não ofereça carne crua, ofereça só alimento industrializado para ele. Outra coisa muito importante que as pessoas falam pouco é os parquinhos da cidade, das pracinhas, eles possuem areia. Alguns deles, né? E as crianças brincam na areia, as mães estão lá na areia. E o que acontece? Os gatos de rua, eles vão e fazem cocô naquela areia. Isso é de se imaginar que aconteça. Então, se houver algum gato que algum dia teve toxoplasma e defecou naquela areia naqueles 15 dias de janela, que ele está liberando nas fezes o oocisto, o toxoplasma, você pode pegar ingerindo, entrando em contato com aquelas fezes naquela areia, porque ele fica muitos anos no ambiente. O oocisto ele aguenta muitos anos no ambiente, porque isso é um risco tanto para as mães que estão grávidas ou para qualquer pessoa, quanto para as crianças também, que elas vão acabar tendo contato com o toxoplasma. Então, gente, vou resumir. Seu gato não vai te passar toxoplasmose. Se o médico falou isso, leve para ele, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para vocês lerem tudo certinho. Leve trabalho científico, eu vou deixar os trabalhos científicos para vocês também. Se precisar, imprimam e leve para o seu médico, porque tem muito médico ginecologista, obstetra, que não sabe direito como que pega a toxoplasmose, tá? Normalmente são os veterinários que sabem melhor, porque os veterinários lidam com o gato diretamente e é o veterinário que lida com as zoonoses, que são as doenças que transmitem do animal para o ser humano e do ser humano para o animal. Porque o que eu vejo de médico mandando gestante se livrar do gato é absurdo, absurdo.
Isso não traz benefício nenhum, não deixa as grávidas mais seguras, pelo contrário, eles vão acabar com uma relação, e o contato com os animais domésticos, eles diminuem a incidência de problemas durante a gestação, eles diminuem a incidência de depressão pós-parto. Então assim, os animais junto com as grávidas, eles só trazem benefícios, nunca vão trazer malefícios, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha esclarecido isso pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aqui embaixo ou me mandem um e-mail, tá? Tá tudo na descrição do vídeo. E eu vou colocar também o blog, o link do blog, que tá bem explicadinho. Às vezes eu posso ter me enrolado aqui, eu peço desculpa pra vocês, que é muita informação. Mas eu espero que vocês tenham entendido que o gato não vai trazer doença, o seu gato nunca vai trazer doença pra você, tá bom? É isso, gente. Se você gostou, curte aqui, compartilha com as gravidinhas que vocês conhecem, para que elas percam esse medo, com os papais também, porque às vezes eles também têm esse medo. E compartilhe nas redes sociais, curte a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o blog também, porque eu sempre estou postando lá o assunto mais completo, né, mais fácil de você ver. E é isso. Obrigada, gente. Tchau.